É isso que eu te pergunto desde já então, Samir. Quais são os moldes, quais são os detalhes dessa negociação? Eu não vou dizer que pegou todo mundo de surpresa, porque o nome do Luxemburgo estava ali. Você trouxe informações do Mano Menezes, que foi a prioridade durante muito tempo. O Corinthians sonhou com o Mano Menezes, quase conseguiu, ficou perto de conseguir. Depois vai para o Roger Machado. Mas a sombra do Luxemburgo teve sempre ali sondando o Parque São Jorge, o CT Joaquim Grava. Como é que foram essas negociações? E, claro, o mais importante, detalhes. Quais são os detalhes desse vínculo do Luxemburgo, como você bem disse, a sua terceira passagem agora pelo Corinthians, onde no passado recente foi muito feliz? O Vanderlei ele acertou como uma espécie de quarta opção, né? Alguns veículos, né, alguns colegas aí de imprensa falaram que o Corinthians também deu uma sondada no Vojvoda. Eu nunca tive essa informação, né? O que a gente tem aqui no UOL é que o Luxemburgo ficou como a quarta opção realmente. A primeira, o Tite, né? O Corinthians fez aquela consulta que é meio obrigação, né, trazer tentar o Tite antes de qualquer coisa. Depois o Corinthians foi para cima do Mano Menezes e até na sexta-feira à noite do Willian tentando convencer o treinador do Internacional de Porto Alegre, sem Mano Menezes, que eles já receberam na sexta, né, o não do Mano, claro que não foi divulgado na sexta-noite. Eles já abriram negociações com o Roger Machado, e no sábado a negociação com o Roger Machado não foi uma negociação, né, que vazou de estamos conversando com o Roger, né? O GE, por exemplo, que acabou dando aí a informação em primeira mão, já trouxe como encaminhada, já com valores praticamente acertados, enfim, faltando somente a assinatura do contrato. Aí tem a questão da repercussão, né, negativa, né? A gente traz aqui no UOL no sábado à noite ainda. O Alessandro não havia nem falado no vestiário lá no pós-jogo, né, na zona mista, após o duelo contra o Palmeiras no Allianz Parque, e a gente já trazia informação que o Corinthians realmente estava recuando em relação ao Roger Machado, por conta dessa questão, dessa repercussão negativa nas redes sociais. O PVC ontem também trouxe para a gente um detalhe importante, né, que o Corinthians consultou a cúpula do Palmeiras, os dirigentes lá no Allianz Parque, né, que falaram, né, Samir, talvez de uma. deixa eu fazer só uma observação sobre esse verbo consultar, porque a gente escreveu ouvir na matéria que transcrita daqui de primeira, e na verdade, assim, foi uma conversa informal, né? Porque estava todo mundo no Allianz Parque. Então se encontraram Maurício Gagliotti e Cícero Souza e os dirigentes do Corinthians, e aí eles começaram a conversar. Eu estou trocando o verbo, só porque deu muita confusão ontem nas redes sociais. De consultar é assim: você chegar para o cara e falar assim, o que você acha? Não foi isso que aconteceu, né? Foi uma conversa informal. Desculpa. Não, e realmente gerou, porque sabe como que é o torcedor, né? Já estavam dizendo que a Leila que contratou o Luxemburgo para o Corinthians, né? Então, realmente gerou uma grande polêmica. Então, teve essa conversa entre os dirigentes do Palmeiras também, que o PVC trouxe esse detalhe importante. Dentro do Corinthians, em off, né? Realmente admitiram para mim que a pressão nas redes sociais era muito forte, que o Corinthians estaria reavaliando, e chega no domingo já com, né, a gente pelo menos em off sabendo que o Roger Machado não seria mais técnico do Corinthians. E aí na segunda-feira, né, ocorre o avanço com o Vanderlei Luxemburgo. É claro que é um nome que sempre esteve em pauta, porque é um nome no mercado, um nome fácil, mas na sexta-feira, por exemplo, fontes do Corinthians me diziam, ó, não escreve nada sobre o Vanderlei, não tem nada. Eles estavam muito confiantes, né, em relação ao Mano Menezes, né, porque o Mano Menezes estava tentando ser convencido por um grande amigo que ele tem no Corinthians, aquela coisa toda, a cúpula do Corinthians envolvida. Mas acabou caindo no colo do Vanderlei. Até conversando com fontes, né, que a gente tem junto ao Vanderlei, ele estava louco esperando essa ligação na sexta-feira, mas falaram que ainda não havia um contato, o Corinthians não havia feito contato ainda com o Vanderlei. E as coisas caminharam rápido, o Vanderlei desempregado, para que o acordo fosse fechado. Os detalhes desse acordo com o Vanderlei, né, o contrato assinado até o fim desta temporada, eu fui apurar o salário do Vanderlei Luxemburgo no Corinthians. Ele vai ganhar R$ 500 mil por mês, né, meio milhão.
para treinar o Corinthians até o fim desse ano. É bom a gente lembrar que é metade do que o Corinthians ia pagar ao Cuca. O Cuca ia ganhar um pouquinho mais, um pouco mais de 1 milhão, e a gente já havia trazido essa informação também, a gente já tinha conseguido colher informação do salário do Cuca no Corinthians. Então o Corinthians vai gastar aí no mínimo metade, né, para ter o seu treinador agora até o fim da temporada, um treinador experiente também, assim como o Cuca, né, o Vanderlei, e o Vanderlei então recebendo aí 500 mil por mês. E em relação a mais detalhes da conversa, do contrato do Vanderlei Luxemburgo, ontem foi feito as coisas foram feitas bem rápidas, porque o Corinthians precisava, né, de um treinador para estar no banco de reservas hoje, já na Neoquímica Arena. O Corinthians não queria passar o constrangimento, isso me falaram dentro do clube, né, esse constrangimento, entre aspas, de ter o Lázaro de volta no banco de reservas, já que o Corinthians deu as oportunidades para ele, acabou, enfim, né, deslocando ele novamente para ser auxiliar. O Corinthians queria ter muito um treinador já nessa terça-feira, diante do Independente Del Valle, e o Danilo não podia, porque não tinha licença para isso. Então o contrato foi feito muito rápido, já para que o Vanderlei desse o treino ontem, como aconteceu. Depois a gente traz detalhes também do time que treinou, e já comandasse o time hoje na Neoquímica Arena. Então, por isso, algumas coisas ficaram para depois, né? Muita gente fala, pô, o Vanderlei chegou sozinho. Chegou, mas eu confirmei com 2 fontes no Corinthians que, por enquanto, e avancei um pouco mais com uma outra fonte depois, no sentido de que o Vanderlei vai trazer um auxiliar técnico da sua confiança. Eu não tenho informação ainda em relação ao Antônio Melo, tá? Não sei se o PVC tem, ou você, Bruno, tem alguma coisa em relação ao Antônio Melo. É até um apelo, viu, da torcida corintiana, porque o Flávio de Oliveira, o trabalho dele é contestado no Corinthians. O Corinthians realmente acaba perdendo fôlego no segundo tempo, também por ser um time bastante experiente. E a torcida, né, pelo feedback que a gente tem do torcedor corintiano, eles até queriam que o Antônio Melo viesse. Mas o que eu recebi de informação, pelo menos de início, tá, é que o Vanderlei vai trazer um auxiliar técnico. Juntando um pouco as peças, mas aí eu não estou dizendo que não é uma informação, né, enfim, até uma opinião. O Maurício Cupertino está terminando o trabalho dele agora, o contrato acaba exatamente agora, esse mês, lá nos Emirados Árabes, e ele vai entrar de férias agora, esse mês. E o Maurício Cupertino, né, ex-zagueiro do Santos, ele foi auxiliar do Vanderlei nos últimos trabalhos do Luxemburgo, né, no Palmeiras, Vasco, enfim. Talvez, né, aí já, né, a gente juntando as peças, talvez o Cupertino também não assinou com o Corinthians porque está esperando terminar o seu contrato agora lá nos Emirados Árabes. Mas, enfim, não tenho a confirmação ainda que vai ser o Cupertino o auxiliar do Vanderlei, mas ele vai trazer alguém da sua confiança, viu, Bruno? O PVC, eu tenho aqui, posso estar enganado, acho que o Samir também vai lembrar. Eu me recordo de ter escutado e visto uma entrevista recente do Antônio Melo, em que ele recorda uma passagem não tão feliz com o Luxemburgo, onde eles praticamente que pararam de trabalhar juntos. Acho que foi a passagem que ele teve pela China, pelo TGT, se eu não me engano. Existe alguma coisa, PVC, você que tem acompanhado mais a carreira do Luxemburgo nos últimos anos, ele com o Antônio Melo já panos quentes na situação? Eles trabalharam juntos no Palmeiras ainda, depois da China. Então teoricamente, está tudo bem. Acabei de checar isso daqui e responderam. Era só ele. Cupertino também, certo? Cupertino também. Eu acho que era Melo e Cupertino, mas a resposta foi: tinha Melo e Caixa de Areia. Eram os 2 assistentes do Luxemburgo no Palmeiras. Não, mas tinha o Melo e tinha o Cupertino no Palmeiras em 2020. Então tá tudo bem entre eles. Mas teve de fato problema ali, teve um afastamento, um distanciamento, e depois no Palmeiras eles voltaram. Eram os 2 mesmo, Antônio Melo e Maurício Cupertino, que estavam junto com o Vanderlei. O Vanderlei vai passar a ter, a gente disse ontem e na sexta-feira, Bruno, que o Mano Menezes tem, nesse momento, o segundo menor salário entre todos os técnicos dos 12 grandes, né? Só o Pepa, do Cruzeiro, ganha menos, porque o topo de salário no Cruzeiro é 300 mil. O Vanderlei